Oi pessoal, Viviane Amorim aqui pro canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, tô passando aqui para poder conversar um pouquinho e falar sobre a questão do cenário para a Uber em Portugal nesse momento de crise da pandemia, né? Assim, a gente nunca imaginou que ia passar por esse turbilhão de coisas. E assim, na real, o que está acontecendo? O que está acontecendo em relação ao Uber Carro e Uber Eats, né, que são dois assuntos importantes aí para a gente poder tocar, é um pouco de disparate um para o outro. Na situação do Uber Carro, aconteceu o inimaginável, né? A operação parou, todas as pessoas, quase todas, 80% dos motoristas que tinham carros alugados estão parados, suspensos, fora da jogada, né? Porque os proprietários, né, das contas resgataram os veículos, pararam as frotas, realmente suspenderam os seguros, ou seja, né, se você quiser, você pode rodar, só para lembrar que aqui em Portugal é crime rodar sem o seguro, então você não vai colocar um carro na rua sem seguro, né, só se for louco. E o que aconteceu? Suspenderam os contratos, né, mesmo com quem estava aí a duras penas desde o início da pandemia, sem saber como é que ia acontecer, mas tentando honrar. Primeiro houve uma tentativa de redução dos contratos, dos valores de aluguéis e tal, algumas pessoas fizeram assim, outros não deram conta de fazer, mas o fato é que realmente aí na semana passada, uma semana e meia, vem acontecendo esse movimento e os proprietários realmente pararam. Assim que decretou-se o estado de emergência, já tinha essa situação, ainda persistiu mais algum tempinho, e os meus conhecidos todos que rodam estão com a atividade suspensa, ou entregaram as viaturas, ou então estão com elas guardadas dentro da sua garagem sem rodar, porque os seguros foram suspensos, né? Pelos patrões nesse caso, por quem aluga e quem loca. Porque é uma reação em cadeia, né? Parou a receita, ou a receita estava sendo minimamente conseguida, com muito esforço, com quase aí 18 horas de trabalho, de rodagem ou mais, mas não conseguindo as metas. Todo mundo que eu conversava, ninguém conseguia as metas. E a estratégia, né, dos proprietários realmente vai deixar um carro na rua rodando, gastando, gerando manutenção para nada? Não dá, né? Então os empresários, grande parte, decidiram suspender. Então nesse momento o que você vê rodando e quem persiste rodando são os proprietários de veículos que têm as suas prestações para pagar, os seus leasings ativos. E aí a gente cai lá naquela... Quem já assistiu aí uns vídeos anteriores sobre a questão de testar o negócio, olha só como é que é complicado, né? Quem se envolveu diretamente na compra do veículo e no negócio pesado em si, de uma vez só, claro que ninguém está imune, né? Nessa crise ninguém está imune, não houve lado certo, você só fazia, as pessoas estavam fazendo e praticando o que imaginavam que daria algum resultado daí para frente, senão não faria, né? Mas quem tem esse nível de compromisso hoje e não consegue reduzir com o banco, ou prorrogar ou algo assim, algumas coisas foram faladas sobre esse sentido, mas eu não vi nada de efetivo até agora para quem tem, por exemplo, prestações de veículo para pagar. Não tem como você suspender o pagamento do seu leasing e simplesmente chegar lá e devolver numa situação dessa fora do contrato, porque existe multa. Então, ou seja, situação crítica, complicadíssima agora, porque você pode falar assim, Viviane, mas quem se programou pode ter alguma reserva? Primeiro que a operação para poder dar reserva é muito justa. Segundo que
como se vem do período de inverno, piorou, porque no inverno é impossível fazer reserva no inverno. Quem fez se alguém fez reserva rodando no inverno, me conta aqui embaixo, porque eu acho que vai ter mais gente vendo esse vídeo querendo saber se realmente isso aconteceu, porque é extremamente difícil uma coisa dessa. Então, já vem dos 3 meses de baixa, teoricamente o negócio em si, e bem agora na boca de conseguir o respiro novamente, a coisa toda virou desse jeito, o jogo virou, né? Então, assim, a situação é crítica, muito crítica mesmo para quem tem o compromisso, assim como tantos outros negócios, né? Assim, não é porque é a questão de Uber ou não, mas assim como outros negócios, a situação realmente agora vê luz no final do túnel, bastante complicado, porque a área de turismo foi amplamente afetada, o país parado, ninguém entra, né? E não só aqui. Agora, assim, o reflexo que nos causa aí para esse negócio, infelizmente, é altamente impactador. O problema de quem trabalhador independente estava locando, né, um veículo, e essa pessoa ainda consegue entrar e submeter um pedido de ajuda, né, para a segurança social para ter um mínimo garantido durante um tempo. Mas quando a pessoa por exemplo, proprietário do negócio num carro só, não tem muito para onde correr. Ele não pode dar essa entrada, né? Ele não pode as regras para que se entre no sistema de layoff, igual muitas empresas fizeram. Essa empresa deveria estar estabelecida há mais tempo, você tem um monte de critérios, ou seja, não abrange todo mundo, talvez um ou outro ainda consiga nessa situação, mas não todo mundo. E aí, situação caótica, porque não se tem de onde tirar mais, né, dinheiro, não se vai ter de onde rodar, né, a operação mesmo, e carro parado. Então, nesse momento, extremamente crítico a situação para a Uber em Portugal, para todos que investiram dinheiro, as finanças todas, as poupanças que tinham no negócio de cabeça. Muita gente agora está extremamente de cabelo em pé, reflexo que se vai dar vai ser gigantesco. Então, o assunto é extremamente complicado e a gente não vê ainda como nós já estamos em meados de abril, acabou a Páscoa, né? E a gente não vê, assim, uma luz efetiva econômica, né, que resolva essa situação. Até então, até o presente momento, esquece, não tem isso ainda, né? Falando sobre a situação de Uber Eats. Uber Eats teve uma queda vertiginosa logo nas primeiras semanas do estado de emergência, ninguém pedia nada, ninguém fazia nada, já vinha de um movimento mais fraco, e a partir do momento que as pessoas começaram a entender um pouco que é possível, né, fazer pedidos via takeaway para entrega, aí sim a coisa começa a tomar uns rumos. O país inteiro entendeu que ter negócios online entregando em suas casas é normal. Eu falo isso porque quem está aqui em Portugal não vai ter essa noção. O brasileiro é um povo que experimenta muito, é um povo que aposta muito em novas ideias, novos projetos. O português não é assim. Então, o que acontece? A gente sente exatamente sobre os negócios online a dificuldade e ainda de lidar, né, da população, a insegurança, medo de ser lesado, de fazer uma compra e não conseguir, não receber, dar problema, a usabilidade mesmo das ferramentas, né? Então, o público português não é tão adepto a isso. Por isso que é engraçado a gente falar, porque para ir para o Brasil, quem está me assistindo do Brasil, vai falar assim, não,
só fazer todo o processo funcionar online. Mas não é bem assim, porque aqui não estava preparado para tudo isso, não tinha toda a estrutura para isso funcionar. Então, nesse momento, o que que acontece? O Uber Eats começa a ter uma situação de aceitação mais clara, assim, para as pessoas, né? Nem todo lugar pega sinal, roda sinal, lembrando aquela história toda do sinal que eu sempre já falei com o Uber Carro, aqui também é assim em todas as cidades, o sinal não é aberto em todos os locais. Então, a situação um pouco mais promissora nesse momento, mas, porém, complicadores, né? A Uber, por também estar parada lá em quarentena, não abre novos cadastros. Quem está tendo algum tipo de problema no cadastro está ficando várias assim, semanas à espera de resposta e você entra com aquele chamado e o chamado sabe-se lá quando é que vai ser respondido. Então, ou seja, se quem estava na ativa direto está se beneficiando agora nessa situação. E o que vem acontecendo demais também, né? Muita hostilização, infelizmente, muita hostilização por parte dos portugueses que atuam aqui fazendo Uber Eats com estrangeiros, né? Não só brasileiros, com estrangeiros. Então, casos assim, já com assim, realmente de intimidação, já vi gente falando e cheguei a presenciar um, inclusive, e é aquele momento que parece que as pessoas estão tentando defender o território, né? Defender o território. É crítico, ruim que aconteça, mas é verdade, está acontecendo. Então, o cenário agora, quanto à questão de rendimentos, está funcionando a partir do momento que as pessoas começam agora a fazer as compras realmente online, né? Começam a habituar com esse novo jeito. Claro que isso vai ser um empurrão para que Portugal entre, né, realmente nesse time, vamos falar, tecnológico, e que a gente espera que pelo menos isso dê para se fazer, porque nesse momento é só isso que dá para se fazer, não tem mais nada que você consiga fazer. Aí que tá o X da questão, se não tem nada que você consiga fazer, como que vai ser, né? Ainda estamos no estado de emergência prorrogado e comércio fechado, tudo fechado, restaurantes fechados, né? O que está aberto são os fast food, são alguns que já tinham aí também essa questão da plataforma implantada e tudo. Agora, a grande maioria fechado, né? Então, esse é o cenário que a gente vive hoje, né? Para o quadro Uber. Muita insegurança, instabilidade para quem está na plataforma veículo, sem previsão nenhuma de volta ou de retoma. Então, bastante complexo saber que ainda não tem luz no final do túnel. E o pior ainda não tem nenhum incentivo oficial para o proprietário, aquele proprietário com um veículo só, ou que seja dois, três, né? Se for uma empresa de maior porte que já rodava, aí sim que ele pode se enquadrar no layoff. Mas esse proprietário que estava há menos de um ano com a contribuição para a segurança social lá, realmente a coisa fica difícil. Até lembrando que é o seguinte, se ele é proprietário e ele mesmo roda, e é uma pessoa só, não empregado, ele não pode se beneficiar do layoff. Ele não pode receber em sistema de layoff, porque ele é gerência. Então complica tudo, é travado, totalmente travado, né? E assim, um grande período de instabilidade agora nesse momento, porque não se sabe se será feita alguma coisa para a classe, para o negócio em si. Então, muita situação de instabilidade terrível agora nesse momento, uma instabilidade grande de não conseguir, não ter faturamento,
não poder, né, colocar aí, por exemplo, o estado de emergência da Páscoa também determinou que ninguém podia sair da sua cidade, né, do seu concelho. E aí, quer dizer, mesmo que se você tivesse alguma viagem, alguma coisa, alguém para levar daqui para ali, esquece, porque também não podia, a população inteira, então você não tem demanda. Mas acontece que a conta do banco chega lá para pagar. E, assim, ainda sem perspectiva de mudança, tá? Então, o que eu queria deixar para vocês é o momento de instabilidade do negócio todo em si, terrivelmente abalado, até mais do que os outros, porque como a gente estava totalmente ligado aí à parte também de turismo, turismo totalmente abalado, e não sabemos muito bem para onde é que isso vai caminhar, né? Então essa é a posição de hoje, queria deixar para vocês aí. Se tiverem acontecendo de forma diferente, se você está aqui em Portugal ou aí no Brasil e está acontecendo de forma diferente, comenta aqui para mim, me passa aí a sua informação, muito importante a gente saber o que está acontecendo agora para todos os lados, né? E, assim, tem que deixar uma mensagem boa de que a gente está tentando lutar para que a coisa mude ou melhore, né? Ou consigamos assim enxergar uma luz no final do túnel. Nesse momento é uma fase de grande ansiedade para quem tem seus investimentos ali destinados para esse tipo de negócio, tá? Então é isso, queria passar essa informação para vocês de como está acontecendo aqui. Se tem algo diferente para falar, coloca aqui embaixo, vou esperar seu comentário, tá bom? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus.